pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Rogério 10 Matemática. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos do WhatsApp e do Facebook, se inscreva no canal, clique no sininho, selecione todas as notificações para você não perder as novidades do canal, tá ok? Todos erram, e você? Vai errar? Então coloque o erro aí na resposta, porque quando você coloca o erro nos comentários, você diz para o seu cérebro que aquele erro é importante para você não errar mais. Agora, quando você erra e deixa para lá, aí você está dizendo para o seu cérebro que aquele erro não é importante e que você pode errar mais vezes. Então você está fazendo o seu cérebro não dar importância para o erro, então você vai errar novamente, facilmente. Todos erram. Quanto é esta expressão matemática? Ou melhor, aritmética, porque só envolve números. Vamos lá. 3, esse sinalzinho aqui de exclamação, mais 9 dividido por 3 vezes 2 menos 1. Temos a operação de subtração, a operação de multiplicação, que a gente pode representar essa operação pelo xzinho e pelo ponto. A operação da divisão, que a gente pode representar por esse sinal aqui, ou por apenas 2 pontos. A operação de soma, e aqui é o sinal de fatorial, representado pelo sinal de exclamação. Aqui, em português, é exclamação, quando você vai dar ênfase numa palavra, venha cá, aí pum, você coloca lá a exclamação. Mas aqui tem outro sentido. Aqui é o sentido de fatorial. Já ouviu falar de fatorial? Então a gente vai calcular o fatorial. Quanto é 3 fatorial mais 9 dividido por 3 vezes 2 menos 1? Primeiro, a regra geral é da esquerda para a direita. Um abraço para o professor Pereira que está comentando, para Maria de Juiz de Fora, para o Carlos de Santo André, e você de onde é? Deixa aí nos comentários, também sugira questões, diga qual é a sua dificuldade. Vamos lá? Vamos calcular esta expressão? Vamos lá. Então vamos pegar aqui, temos aqui 3 fatorial mais 9 dividido por 3 vezes 2 menos 1. Cuidado com pendas, tá? Porque o pendas é uma forma de você dar uma hierarquia na hora de executar as operações. O pendas é o seguinte, tem o pendas aqui, representado por estas letras. Pendas. Por quê? P de parêntese, E de exponenciação, que é a mesma potenciação, M de multiplicação, D de divisão e A de adição, chamada de soma também, e subtração. Cuidado aqui, tá? Muito cuidado, por quê? Porque aqui é uma forma de você dizer a ordem das operações. Primeiro você vai colocar parênteses, depois expoências ou potenciação, depois... Só que aqui você não tem ordem, tá? Multiplicação e divisão, você vai calcular primeiro o que vier, tá? Se vier multiplicação primeiro, tá ok, multiplicação. Se vier divisão primeiro, então vamos calcular a divisão. Como este caso aqui, ó, tá? Nós temos a divisão antes da multiplicação. Aqui a gente vê que a multiplicação e a divisão elas têm prioridade sobre a soma, tá? Então a gente deixa a soma e a subtração para depois. Então a gente deixa a soma e a subtração para depois, a gente vai focar só na divisão e multiplicação. Quem é primeiro? Bom, como eles são do mesmo nível, ou seja, nenhum tem prioridade sobre o outro, então a gente vai calcular primeiro quem vier primeiro. Quem está vindo primeiro aqui? A divisão. Então a gente vai calcular primeiro a divisão, tá ok? Então vamos lá, vamos pegar isso aqui, vamos cercar e vamos calcular só isso aqui, tá? Só o 9 com 3. E essa outra parte vamos repetir. Aqui, como tem a separação do mais, a gente pode calcular esse fatorial, tá? Quanto é 3 fatorial? Bom, o fatorial de um número é você multiplicar pelos seus antecessores, até 1. Quais são os antecessores de 3? Ou seja, quais são os números naturais menores que 3? E iguais também. É o próprio 3, que é igual a 3, temos o 2 e temos o 1. Esses são os números iguais ou menores que 3. Então, esses são os números iguais ou menores que 3. Vamos lá? Agora a gente vai pegar esses números e vamos calcular o produto. O que é o produto? É multiplicar todo mundo por todo mundo. Então, vamos pegar 3 vezes 2 vezes 1. Então, 3 fatorial é igual a 2 vezes 3 dá 6. Achou 6 também? E 6 vezes 1 é 6. Tá? Então, vai botar o 6 aqui.
repetir o sinal de soma. E aqui vamos pegar 9 dividido por 3 dá 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Tá? Ó, 3 vezes 3. Aí vai somar 1, 2, 3. 3 vezes, tá? 3 com 3 dá 6, com mais 3 dá 9. Então, vezes 2. Menos 1. Tá? A gente repetiu o resto aqui. Calculamos a divisão, botamos aqui o resultado da divisão e repetimos o resto. Vezes 2 menos 1. Agora, quem é que tem mais prioridade aqui? A soma ou a multiplicação? A multiplicação. Então, vamos multiplicar o 3 pelo 2. 2 vezes 3 dá 6. Aí a gente calculou a multiplicação, que é, no caso, 3 vezes 2, que deu 6. Aí a gente vai repetir o resto. Vai repetir isso aqui, menos 1, e vai repetir o 6 mais. Pronto. Tá entendido? Tem alguma dificuldade? Coloque a sua dificuldade aí nos comentários. E vamos continuar. Quanto é 6 mais 6? 6 mais 6 é igual a 12. A gente pegou aqui e fez a soma. 6 mais 6 é igual a 12. Aí repete o menos 1. 12 menos 1 dá 11. Opa, encontramos 11 como resposta. E você? Encontrou também como resposta? Todos erraram. Você também errou? Achou 11? Coloque o 11 aí nos comentários. Achou outro valor, outra resposta? Também deixe nos comentários, porque você deixando nos comentários é uma forma de você dizer para o seu cérebro que aquela resposta é importante para você não errar mais. Não deixe de participar e dar a sua opinião. Seja muito bem-vindo ao canal Rogério 10 Matemática. Quanto é 5 dividido por, abre parênteses, 5 vezes 5, fecha parênteses, dividido por 5? Deixe sua resposta nos comentários. Mesmo sendo errada, não tenha vergonha. Quando você comenta a sua resposta errada, você diz para o seu cérebro que aquele erro foi importante para você não errar mais. Quando você não comenta, você não está dando importância para esse erro, então o seu cérebro também não vai dar. Isso quer dizer que você vai errar várias vezes de novo, porque não deu a importância. E aí? Acha fácil, difícil? Nessa questão, até quem usa o PENDAS acerta. Porque o PENDAS, como o M vem antes do D de divisão, muita gente pode cair na enrascada de achar que se deve calcular a multiplicação primeiro. E aqui a pessoa vai calcular a multiplicação e vai acertar. Por quê? Porque primeiro deve-se calcular a multiplicação, neste caso, por estar entre parênteses. Se tirar o parênteses, você vai ter que calcular a primeira divisão. Por quê? Porque a divisão e a multiplicação são do mesmo nível. Por serem do mesmo nível, ninguém tem prioridade um sobre o outro. Como ninguém tem prioridade sobre um ou outro, você vai sempre da esquerda para a direita, entendeu? Quando tem prioridade um sobre o outro, aí sim, você vai calcular primeiro que tem prioridade. E o PENDAS passa esse equívoco aqui, equívoco de você achar que a multiplicação deve ser calculada antes da divisão. Então, cuidado com o PENDAS, tá? Para quem não lembra, ou esqueceu, não sabe, PENDAS é uma forma de você calcular as prioridades das operações. Ou seja, primeiro você vai calcular os parênteses. P de parêntese, E de exponenciação, que é a mesma coisa que potenciação, M de multiplicação, D de divisão, e A de adição e S de subtração. A de adição também é chamada de subtração, tá? Subtração não, de soma. Ok, tá? Então esse S aqui é de subtração, não de soma. Porque aqui o A já está representando a soma já. Que é a adição. A adição é igual a soma. Que é a mesma coisa. A operação de soma você pode chamar tanto de soma quanto de adição. Então aqui, para passar a falsa impressão de que o M, divisão, deve ser calculado primeiro, não. Você não deve calcular a multiplicação primeiro. A multiplicação é do mesmo nível de divisão, tá? Não tem prioridade. Então vamos calcular, galera. Um abraço para Maria de Campinas, João de Belo Horizonte, Noemi de Foz do Iguaçu. E você, de onde é? Deixa aí nos comentários qual é a sua cidade, seu estado, a sua dúvida, a sua sugestão, a sua dificuldade. Deixa aí nos comentários, participe. 5 dividido por, abre parêntese,
5 vezes 5, fecha parênteses, dividido por 5. Bom, como eu falei, a gente vai primeiro calcular a multiplicação. Então, como a gente vai primeiro calcular o que está dentro do parênteses, por isso que a gente vai priorizar a multiplicação, o parênteses serve para isso, então a gente vai repetir tudo que está fora do parênteses. Então, vai repetir o 5 e o seu divisor aqui, símbolo de divisão. Nós temos a operação da divisão, da multiplicação e da divisão novamente, tá? A gente vai repetir todo mundo que está fora do parênteses e vamos calcular o que está dentro do parênteses. 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 5 dá 25. E aqui eu vou repetir o que está fora do parênteses também. Então, no lugar de 5 vezes 5 dentro do parênteses, eu substituí por 25, tá? 5 vezes 5 dá 25. Então, eu deixo aqui no lugar do que está entre parênteses, o 25. E aqui eu repito 5 e repito aqui. Eu repeti todo mundo, tá? E agora eu tenho um monte de divisões aqui. Eita, agora, uma forma de eu simplificar a divisão é transformar em frações, entendeu? Então eu vou pegar o 5 e vou botar... Não, vamos calcular isso aqui. Vai ser chatinho, mas vamos calcular. 5 dividido por 25. Bom, aqui eu vou botar o 0 e vírgula, e aqui eu vou botar um 0, tá? Aí vai ficar 2 vezes 25 vai dar 50. Pronto. 50 menos 50 dá 0. Vai ficar... Então, 5 dividido por 25 dá 0,2. Aí eu vou dividir por 5. Aí eu posso pegar esse 0,2 e dividir por 5. Ou então eu posso transformar em fração. 2 sobre 10. 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. Então eu tenho uma divisão aqui. Como é divisão de frações, o 5 é como se tivesse um aqui e eu vou inverter. Aí vai ficar a segunda fração, tá? Aí eu repito a primeira fração e faço a inversão da segunda. 1 sobre 5. Ok? Olha, quando tem uma divisão de frações, uma forma de resolver isso é transformar numa multiplicação. Para transformar numa multiplicação, eu repito a primeira fração, mudo o símbolo de divisão para multiplicação e inverto. Onde era 5 sobre 1, vai ser 1 sobre 5. Pronto. Aí eu vou multiplicar. Denominador com denominador dá 2 vezes 1 dá 2. Numerador com numerador, tá? Numerador com numerador, 2 vezes 1 dá 2, e denominador com denominador. Essa parte de baixo a gente chama de denominador, e a parte de cima a gente chama de numerador. Então eu multiplico o numerador com o numerador, ou seja, a parte de cima com a parte de cima, e o denominador com o denominador, a parte de baixo com a parte de baixo. 10 vezes 5 dá 50. Vai ficar 2 sobre 50. Aí 2 sobre 50 para simplificar, vai ficar o quê? Dividido por 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. E 50 por 2 dá 25, entendeu? 2 vezes 25 dá 50. 2 vezes 1 dá 2. Então, eu pego o 2 para simplificar, eu divido por 2, vai dar 1. É a mesma coisa que eu faço embaixo. Eu divido em cima e embaixo por 2. Divido 2 por 2 e divido 50 por 2. 50 dividido por 2 dá 25. Então, 1 sobre 25. Essa é uma forma de deixar a resposta. A outra resposta é eu deixar a forma de fração. Aí eu vou pegar 1... Quer dizer, eu deixei como fração. Agora eu posso, uma outra forma de deixar essa resposta é fazer isso. Ó. 55. Aí eu vou ver o seguinte. Aí eu vou calcular. 1. Eu vou botar o 0. Ok? Agora nós temos o 1 que vamos dividir por 25. Epa, esqueci o... Vou aqui. Eu vou até apagar isso aqui. Vai ficar o seguinte. Vai ficar 1 que eu vou dividir por 25. Ficou bonitinho agora, deu para entender. 25. Vou ver com dificuldade. Pronto, ficou bonito agora. 25. Agora, como eu calculo isso? Sabe calcular? Dividir 1 por 25? Vamos dividir? Bom, note uma coisa. Como 1 é menor do que 25, a gente vai ter que botar um 0 aqui. Se eu boto um 0 aqui, eu vou botar outro 0 aqui embaixo. Ok? E aí, 10 continua menor
10 continua menor. Então, como 10 continua menor, eu vou do que 25, vou botar outro zero aqui e botar uma vírgula e um zero aqui. Aí, veja uma coisa. O 100 está maior do que 25, então a gente para por aqui. Agora a gente pode dividir. Por quê? Porque só dá para dividir se for maior, né? Se for menor, não dá para dividir. Então tem que ser maior. Então vamos lá. Vamos pegar o 100 e dividir por 25. Dá quanto? Pense aí. Qual é o número que eu multiplico por 25 que dá 100? 1 vezes 25 dá 25. 2 vezes 25 dá 50. Então 4 vezes 25 dá 100. Né? Ó, 25 só é 4 vezes 25, galera. 4 vezes 25 dá 25, 25 dá 50. 50 com 50 dá 100. Ok? 50 com 50 dá 100. Então, aí deu zero aqui, resposta 0,4. Então, a gente pode deixar a forma assim, a resposta tanto 1 sobre 25 quanto 0,04, tá? Olhando assim, parece muito diferente, né? Visualmente você escreve na escrita é diferente, mas significa a mesma coisa. 1 sobre 25 avos é a mesma coisa que 0,04, tá? É a mesma coisa. Então, são formas diferentes de representar. Você pode representar 1 sobre 25, uma forma simplificada, né? E a outra forma seria 0,04. Se você achou 0,04 em seus cálculos, ou então achou 1 sobre 25, as respostas estão corretas porque são a mesma resposta que foram escritas de forma diferente, tá? É a mesma resposta escritas de forma diferente. A resposta é a mesma, só que uma está em decimal e a outra está em fração, ok? E aí, galera, quanto é o valor dessa expressão aritmética? 5 dividido por 5, abre parênteses, vezes 5 vezes 5, fecha parênteses, dividido por 5. Bom, a resposta deu 1 sobre 25, é a forma de fração, ou então a resposta é 0,04, que é a resposta em forma de decimal. Se você encontrou outra resposta, coloque aí nos comentários. Às vezes pode estar certa. Por quê? Porque se eu botasse 4 sobre 100, também estaria certo, só não estaria simplificada, né? Porque dá para simplificar. 4 sobre 100 você pode simplificar por 4. Divide o 4 por 4, que vai dar 1. Divide o 100 por 4, que vai dar 25, ficando o nosso resultado 1 sobre 25, ok? Mas se você botar 4 sobre 100, também está correto. Se você botar 2 sobre 50, também está correto. Mas é claro, isso numa prova é bom simplificar. Porque apesar de 4 sobre 100 ser a mesma coisa que 2 sobre 50, que é a mesma coisa que 1 sobre 25, o seu professor pode querer que esteja na forma simplificada, que é 1 sobre 25, ok? Até o próximo. Seja muito bem-vindo ao canal Rogério 10 Matemática. Quanto é 8 dividido por 8 vezes 8 dividido por 8? Deixe aí nos comentários a sua resposta. Não importa se é certo ou errado. Aliás, importa sim, porque quando você comenta a resposta errada, você diz para o seu cérebro que aquele erro é importante para você não errar mais. Quando você erra e não comenta, você diz para o seu cérebro que o erro não foi importante e isso faz você errar mais vezes. Curta o vídeo, compartilhe aí no WhatsApp, com os amigos, familiares, se inscreva no canal, clique no sininho, selecione todas, assim você fica por todas as notificações, assim fica por dentro das novidades do canal. Ou você fica por dentro da maioria, né, das novidades. Um abraço pessoal de Campinas, um abraço para Joelma de Mato Grosso. E você, de onde é? Deixa nos comentários. Um abraço para Camila de Campinas. E você, de onde é? Deixa aí nos comentários. Cuidado com penas. Usa-se muito penas como uma forma de facilitar a decoração da ordem dos cálculos. Mas neste caso você pode se enganar. Por quê? Olha só. Pendas essa palavrinha aqui, ó. Penha.
das, que é a abreviação das operações, né? Nós temos aqui S de subtração, A de adição, que também a adição também é soma, tá, gente? É a mesma coisa. D de divisão, M de multiplicação, E de exponenciação, que é a potenciação, e P de parêntese. Aqui é uma forma de dizer para você que primeiro deve se calcular o parêntese, depois exponenciação, que é a potenciação, depois multiplicação. Opa, aqui já não é depois não, tá? Depois multiplicação e divisão, e depois adição e subtração. Só que tem o seguinte, a multiplicação não vem antes da divisão, entendeu? Não vem antes. Não vem antes da divisão. A multiplicação, ela tem a mesma prioridade da divisão. Isso quer dizer que se a multiplicação vier primeiro, você calcula a multiplicação, ok. Mas se a divisão vier antes da multiplicação, você vai calcular primeiro a divisão, tá? Ok? Cuidado para não se enganar. Agora, nesses outros casos aqui, por exemplo, se a potenciação, se o expoente vier depois, o parêntese vier depois, você vai calcular primeiro o parêntese. Vou aqui ilustrar aqui rapidinho, olha só. Vou ilustrar aqui. Aqui nós temos o que? Nós temos o 8, nós temos a operação de divisão e a operação de multiplicação e divisão. Em regra geral, você vai calcular da esquerda para a direita. Como os operadores têm o mesmo nível, você vai da esquerda para a direita, ok? Agora, no Pendas, ele pode passar a falsa impressão de que você deve priorizar a multiplicação. Se você fosse priorizar a multiplicação, como parece estar no Pendas, você ia primeiro calcular a multiplicação, para depois calcular as divisões. Mas não, você vai calcular o que vier primeiro. E aqui, quem vem primeiro? A divisão. Aí depois, você vai calcular a multiplicação e depois divisão de novo, tá ok? Agora, se aqui fosse uma subtração e não divisão, você ia primeiro calcular a multiplicação para depois calcular a subtração. Entendido? Porque a multiplicação e a divisão ela tem prioridade sobre a subtração e a soma. Então, vamos lá. 8 dividido por 8 vezes 8 dividido por 8. 8 dividido por 8 vezes 8 dividido por 8. Bom, deixa eu só deixar o X mais bonitinho aqui. Tá meio feio, né? Eu vou tentar ficar mais bonitinho. Pronto, olha só. Opa, ficou bom agora? Para quem reclama da letra. Bom, vamos lá. Como eu falei, primeiro você vai calcular a operação que vem primeiro. Nós temos a operação de divisão, a operação da multiplicação e a operação de divisão de novo. Então vamos primeiro calcular a divisão. Como é que eu faço? Eu pego esse 8 e vou dividir por esse 8 aqui. Cuidado para não misturar tudo, tá, galera? Então isso quer dizer que eu vou pegar só isso aqui que eu vou calcular. O resto eu vou repetir. Então vai ficar 8 dividido por 8. Quanto é 8 dividido por 8? É 1. 8 dividido por 8 é igual a 1. Isso aqui eu repito, tá? Vezes 8 dividido por 8. Se for com dificuldade, 8 dividido por 8. 8 vezes 1 dá 8. 8 menos 8 dá 0. Como deu o resto 0, a gente diz que 8 é divisível por 8. E no caso o resultado é 1. Sem vírgula, sem nada. Tá? Agora, multiplicação e divisão são o mesmo nível. Então, começamos da esquerda para a direita. 1 vezes 8 dá 8. Né? 1 vezes 8 dá 8. Aí eu vou repetir essa divisão aqui. Aí eu vou dividir por 8. 8 dividido por 8 deu 1. Como a gente já fez. Resposta 1. Teve alguma dificuldade? Deixa aí nos comentários qual é a sua dificuldade. Achou fácil, difícil? Se errou, coloque a resposta errada nos comentários, porque assim você diz para o seu cérebro que aquele erro foi importante para você não errar mais. Se você não colocar nos comentários, você vai dizer para o seu cérebro que aquele erro não é importante e aí você vai acabar errando novamente, entendeu? Então uma forma de você dar importância para o seu erro é botar nos comentários. Ao dizer para o seu cérebro, cérebro, esse erro foi importante, eu não quero errar mais.